A universidade no país e no mundo. A RIA junta-se à reitoria da Universidade de Aveiro num conjunto de entrevistas de balanço dos 2 mandatos do reitor Paulo Jorge Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio deste podcast de balanço dos 8 anos de mandato do reitor Paulo Jorge Ferreira, comigo o próprio reitor Paulo Jorge Ferreira e a professora Teresa Carvalho. Antes de mais, cumprimentar ambos, agradecer por estarem aqui mais uma vez para um novo episódio e, como tem começado quase sempre, vou perguntar ao reitor Paulo Jorge Ferreira, neste domínio que é o domínio dos docentes, que é o que vamos tratar hoje, como é que foi a evolução, de uma maneira muito geral, da vida dos docentes da Universidade de Aveiro em todas aquelas que são as dimensões que podemos imaginar? Já falámos dos investigadores, já falámos de pessoal técnico, administrativo e de gestão, já falámos de vários aspectos relativos às pessoas, mas de facto dos docentes é a primeira vez. É evidente que, por ser o último dos pontos a tratar, não é de forma alguma menos importante que os restantes. Muito haveria a dizer. Acho que os problemas principais que temos no ensino superior são indiscutivelmente associados às carreiras e ao envelhecimento entre os docentes. Quando eu assumi funções, recordo-me bem que uma das principais queixas dos senhores docentes era a ausência de oportunidades de progressão e, de facto, as carreiras, a progressão, a necessidade de separar de progressão e recrutamento, a construção de oportunidades de rejuvenescimento e de crescimento do quadro de docentes, a avaliação e as perspectivas relativas à avaliação, e nomeadamente o papel das vertentes qualitativas em vez de quantitativas, a igualdade de género e a monitorização da igualdade de género durante as progressões, e houve bastantes oportunidades para o fazermos. Tudo isso eram assuntos importantes da ordem do dia e aos quais foi dada atenção. Eu queria começar por falar sobre a formação e agora vou passar a bola aqui à professora Teresa Carvalho. Este foi um domínio que durante estes últimos 8 anos esteve sempre na ordem do dia, até porque, se formos a pensar bem, não podemos falar deste mandato sem pensar, ou aliás, destes 2 mandatos, sem pensar na pandemia. E analisando os dados, assim, em 2019 havia 138 docentes e investigadores, aliás, envolvidos em ações de formação. Depois, em 2020, houve 646, houve aqui um salto muito grande. E, portanto, pensando primeiro neste momento muito específico daquilo que foi o mundo e a Universidade de Aveiro em concreto, qual é que foi, ou como é que se avalia já agora com alguma distância, a resposta da UA a este momento da pandemia? Bom, eu penso que, de facto, enfim, quando falamos dos docentes, eles são uma parte muito relevante das universidades, das instituições de ensino superior em geral, e é em Portugal como em todo o lado, e há, de facto, muitos desafios relativamente à gestão do pessoal docente na atualidade. De facto, nós temos essa dimensão do desenvolvimento da carreira associada à formação, que é muito relevante e à qual foi dada, de facto, uma ênfase muito grande na Universidade de Aveiro. E eu penso que a esse nível, efetivamente, a Universidade, quando, em termos comparativos, fez uma aposta enorme. Nomeadamente naquilo que é a formação e o desenvolvimento da carreira ao nível pedagógico e a formação a esse nível, a nível da inovação pedagógica, por exemplo, onde de facto surgiram muitas formações a esse nível relevantes para o desempenho dos papéis académicos. A questão é que, de facto, os papéis académicos são crescentemente mais complexos. Aos papéis tradicionais do ensino e da investigação, nós temos hoje não só uma maior complexidade nestes papéis, o ensino já não diz respeito apenas aos 3 ciclos de estudo, mas também à formação contínua, à crescente atualização das competências para o mercado de trabalho, que exige mais também dos docentes, mas também se exige mais papéis em termos de administração e de gestão, mais papéis em termos da transferência do conhecimento e até de um certo envolvimento cívico dos docentes no contexto da sociedade em geral. E, portanto, a esse nível, de facto, a formação tem também de ser
mais integrada e de complementar todos estes papéis e toda esta complexidade, incluindo as funções de liderança. Salientar aqui também, como já foi salientado, que houve de facto uma ênfase muito forte na tentativa de criar uma cultura mais inclusiva na Universidade de Aveiro, com uma ênfase particular na igualdade de género, mas de uma forma que poderemos considerar interseccional, isto é, abrangendo as várias variáveis da desigualdade e da multiculturalidade, e nesse aspecto também foram de facto desenvolvidas várias ações de formação no sentido da sensibilização para a existência potencial de alguns viés que pudessem de facto influenciar decisões ao nível da universidade e que foram muito bem acolhidas pela comunidade. Pensando, vou regressar à pergunta, naquele momento da pandemia, porque para além de tudo aquilo que o mundo já obriga, hoje a formação contínua esteja muito mais presente, houve ali um momento de urgência para que os docentes estivessem capacitados para conseguir responder, para conseguir dar aulas naquele contexto. Certo, e a resposta foi de facto uma resposta muito célere, e penso que o sucesso dessa resposta está também muito relacionado com o facto de se tratar de iniciativas um bocadinho bottom-up e top-down. Ou seja, houve efetivamente da parte da reitoria e dos responsáveis uma preocupação forte em fornecer esse apoio e essa formação aos docentes, mas foi desenvolvido numa perspectiva de colegialidade, isto é, de dar aos docentes a oportunidade de identificarem quais eram as suas necessidades e de entre si perceberem quem tinha mais competências nessa área para poder ajudar os colegas. E, portanto, todo esse processo foi muito importante para a forma como os docentes conseguiram dar resposta a uma situação que era completamente inesperada e para a qual ninguém tinha ferramentas naquela altura. E, portanto, esta interajuda foi extraordinária, mas, como eu disse, foi, de facto, na minha perspectiva, o sucesso deveu-se ao facto do processo ter sido simultaneamente, digamos, de cima para baixo e de baixo para cima, não é? Com esta interação entre os docentes e a comunidade dos docentes e os responsáveis institucionais. Eu, entretanto, vou-me voltar aqui para o professor Paulo Jorge Ferreira, porque é um tema que eu sei que lhe é muito querido e que eu queria falar também neste âmbito, que é o da inteligência artificial, e que é algo para o qual os professores também têm de estar hoje cada vez mais capacitados, até porque, embora já seja o presente do ensino superior, é algo que continua em constante evolução e que ainda não sabemos muito bem também para onde é que nos vai levar. E eu queria saber que avaliação faz e também como é que tem visto a forma como têm sido formados, a abertura dos professores para ser formados, para se adaptarem, para instruírem depois nas aulas, levarem aquilo que vem da formação que a própria Universidade de Aveiro lhes dá para conseguirem adaptar às suas áreas de ensino. Como é que têm visto isto tudo e se está satisfeito de alguma maneira com o caminho que tem sido traçado nesta área? O contexto natural para tratar desse assunto é aquele que a Teresa mencionou, o da inovação pedagógica, quando eu olho à docência. Olhando à investigação, naturalmente haverá outras coisas a fazer. A preocupação inicial de um reitor é mais de se centrar sobre a docência, porque no que respeita à investigação, tudo aquilo que traga uma vantagem competitiva a um investigador, ele por si vai procurar, não é preciso que ninguém o incentive. Do lado do ensino, pode haver uma visão diferente da inteligência artificial, uma visão em que eu, em vez de adaptar os meus métodos, olho a inteligência artificial como um adversário, um oponente, que possibilita a fraude e que possibilita outro tipo de atuações que eu não quero de forma alguma permitir. E isso induz numa pessoa que tem essa atitude e que começa com essa atitude a vontade imediata de tapar o sol com a peneira e proibir. E há várias histórias interessantes que poderia contar sobre o tema da proibição em Portugal, dentro e fora das universidades e mesmo nas universidades dentro e fora de Portugal. Mas penso que a Universidade de Aveiro se afastou desse caminho e hoje encara a inteligência artificial como mais uma ferramenta,
algo que já está no mercado de trabalho, algo que já está completamente integrado nos fluxos em muitas empresas, e em que passa a ser missão nossa proporcionar a cada estudante aquela literacia básica em inteligência artificial que lhe permita depois ter essas competências no mercado de trabalho. A nossa missão já há muito que passou para essa fase. No âmbito da inovação pedagógica, vários projetos têm aparecido que incorporam a inteligência artificial, o que é a prova mais cabal de que os senhores professores e professoras estão a interiorizar o tema. Do lado dos estudantes, também não era preciso fazer muito para que eles se interessassem, porque naturalmente assim acontece. A inteligência artificial pode permitir uma igualdade de oportunidades maior. Temos hoje acesso, através do IA Edu, a um conjunto de ferramentas sem custo para os utilizadores, sem custo para os nossos estudantes e para os nossos docentes, e que proporcionam a todos uma entrada com um nível relativamente sólido nesse mundo. A partir daí, saber utilizar e integrar as ferramentas e o quadro de trabalho que elas proporcionam nos nossos métodos e no nosso dia-a-dia. Adaptar a nossa universidade para esses novos métodos, em vez de tentar preservar tudo o que fazemos e excluir esses métodos. Isso é que seria um passo na direção errada, porque era um passo na direção do passado. Aqui há algumas semanas, já largas, fizemos uma reportagem que procurámos falar com alguns estudantes para ter a visão deles sobre como é que os professores têm levado para dentro da sala de aula a inteligência artificial, e a visão era de que nem todos ainda tinham conseguido dar esse passo. Portanto, neste âmbito eu queria saber o que é que ainda falta caminhar dentro da Universidade de Aveiro para conseguir ter o corpo docente plenamente consciente de que, portanto, a instrução será esta, é de que a Universidade deve caminhar como um todo para se adaptar. Quando nós chegamos a índices de participação em formação pedagógica com números como os que a professora Teresa mencionou, 600 e mais participações, eu acho que o reitor não precisa de fazer muito, porque uma grande fração desses recomenda a participação a outros. Esta é uma das estatísticas mais brilhantes de tudo isto. É que aqueles que participaram não só voltam a querer participar, como incentivam outros e recomendam outros a fazê-lo. A partir daqui está aceso o rastilho. A mudança é imparável. Nenhum reitor teria autoridade para impor melhor uma mudança do que os próprios. Eles são os principais beneficiados e os principais motores da mudança. A partir daí, acho que as coisas evoluem necessariamente bem. Se fosse necessário uma abordagem top-down, eu acho que nunca iria correr tão bem, podia até desencadear as naturais reações, e eu acho que nunca seria tão bom quanto quando elas vêm da base. O que o reitor deve fazer, o que a universidade, a reitoria deve construir, são as oportunidades e o contexto que proporciona a todos acesso a essas formações, e a todos os professores o contacto com os bons exemplos e as boas práticas. Um problema que já foi traçado logo no início, em 2018, era o do rejuvenescimento, ou da falta de rejuvenescimento do corpo docente. Depois, quando se candidata pela segunda vez, em 2022, continua a identificar este problema, mas diz que já se ganhou há algum tempo ao calendário. Estou a usar uma expressão que usava na altura no seu programa de ação. Eu gostava de saber se hoje continua a ser um problema, à semelhança do que era há 4, do que era há 8 anos, e sendo, qual é a dimensão deste problema? Se é um bocadinho menor ou se ainda há muito trabalho a fazer? Há muito trabalho de fazer. Eu acho que os meus sucessores, estou a falar no plural, continuarão certamente a debater-se com esse problema, porque todos nós estamos todos os anos a ficar mais velhos. Os estudantes é que não. Os estudantes, garante-se o rejuvenescimento dos estudantes, porque todos os anos entram pelo menos tantos como entraram no ano passado, com a mesma idade que entraram no ano passado, e nos últimos anos até tem sido um número maior do que os anteriores. Portanto, a idade média dos estudantes não evolui tanto assim. É verdade que temos estudantes de maior idade em requalificação, por exemplo. É verdade que a tendência natural é a idade média do estudante ir aumentando por essa via.
Mas no caso dos docentes, vai ser uma preocupação a idade média e a idade mediana e controlar tudo isto no futuro. O rejuvenescimento eu situava-o a dois níveis. Primeiro, garantir que as práticas dos docentes estão alinhadas com o dia de hoje, que são recentes, que são novas. E depois a idade deles também. Posso fazer menos quanto às idades do que posso fazer quanto às práticas. Uma universidade pode ser velha de muitas maneiras, não é? Esperemos que a nossa, se a idade biológica dos docentes não puder ser tão reduzida quanto nós aspirávamos a que fosse, que pelo menos a idade das suas práticas, dos seus métodos, dos conteúdos, da forma como abordam o ensino e a aprendizagem, possa ser recente e jovem. E eu sei que nesta parte da inovação pedagógica, como aliás estávamos a falar antes, tem sido uma preocupação recorrente. É o rejuvenescimento também. Mas em termos de idade biológica, o que é que nos dizem os indicadores? Ainda é um... Se eu comparar a idade média e mediana de um corpo, por exemplo, o conjunto dos docentes, no momento em que começa o mandato e no momento em que termina o mandato, posso ver o que é que acontece e o que é que evolui. Se não tivesse feito nada, somaria sensivelmente 4 anos à idade média no início do mandato. Na verdade, não está a envelhecer assim. A universidade está a envelhecer a um ritmo inferior àquele que a passagem do tempo determinaria, o que significa que está a haver uma injeção de sangue mais jovem no conjunto dos docentes. Ainda assim, como eu digo, nós estamos a ganhar 4 anos ao calendário e por isso não estamos a andar para trás. A idade média, de facto, até baixou um bocadinho, a idade mediana também, mas não é muito significativo. Em alguns corpos é mais significativo que noutros. Os investigadores são o corpo mais jovem. A universidade no país e no mundo. A RIA junta-se à reitoria da Universidade de Aveiro num conjunto de entrevistas de balanço dos 2 mandatos do reitor Paulo Jorge Ferreira. Muito bom dia, bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio deste podcast de balanço dos 8 anos de mandato do reitor Paulo Jorge Ferreira, comigo o próprio reitor Paulo Jorge Ferreira e a professora Teresa Carvalho. Antes de mais, cumprimentar ambos, agradecer por estarem aqui mais uma vez para um novo episódio e, como tem começado quase sempre, vou perguntar ao reitor Paulo Jorge Ferreira, neste domínio que é o domínio dos docentes, que é o que vamos tratar hoje, como é que foi a evolução, de uma maneira muito geral, da vida dos docentes da Universidade de Aveiro em todas aquelas que são as dimensões que podemos imaginar? Já falámos dos investigadores, já falámos de pessoal técnico, administrativo e de gestão, já falámos de vários aspectos relativos às pessoas, mas de facto dos docentes é a primeira vez. É evidente que por ser o último dos pontos a tratar não é de forma alguma menos importante que os restantes. Muito haveria a dizer. Acho que os problemas principais que temos no ensino superior são indiscutivelmente associados às carreiras e ao envelhecimento entre os docentes. Quando eu assumi funções, recordo-me bem que uma das principais queixas dos senhores docentes era a ausência de oportunidades de progressão e, de facto, as carreiras, a progressão, a necessidade de separar progressão e recrutamento, a construção de oportunidades de rejuvenescimento e de crescimento do quadro de docentes, a avaliação e as perspectivas relativas à avaliação, e nomeadamente o papel das vertentes qualitativas em vez de quantitativas, a igualdade de género e a monitorização da igualdade de género durante as progressões, e houve bastantes oportunidades para o fazermos. Tudo isso eram assuntos importantes da ordem do dia e aos quais foi dada atenção. Eu queria começar por falar sobre formação e agora vou passar a bola aqui à professora Teresa Carvalho. Este foi um domínio que durante estes últimos 8 anos esteve sempre na ordem do dia, até porque, se formos a pensar bem, não podemos falar deste mandato sem pensar, ou aliás, destes 2 mandatos, sem pensar na pandemia. E analisando os dados, assim, em 2019 havia 138 docentes e investigadores, aliás, envolvidos em ações de formação. Depois, em 2020, houve 646, houve aqui um salto muito grande. E, portanto, pensando primeiro neste momento muito específico daquilo que foi o mundo e a Universidade de Aveiro em concreto, qual é que foi, ou como é que foi, como é que se avalia já agora com alguma distância,
a resposta da UA a este momento da pandemia? Bom, eu penso que, de facto, enfim, quando falamos dos docentes, eles são uma parte muito relevante das universidades, das instituições de ensino superior em geral, e em Portugal como em todo o lado, e há, de facto, muitos desafios relativamente à gestão do pessoal docente na atualidade. De facto, nós temos essa dimensão do desenvolvimento da carreira associada à formação, que é muito relevante e à qual foi dada, de facto, uma ênfase muito grande na Universidade de Aveiro. E eu penso que a esse nível, efetivamente, a Universidade, quando, em termos comparativos, fez uma aposta enorme. Nomeadamente naquilo que é a formação e o desenvolvimento da carreira ao nível pedagógico e a formação a esse nível, a nível da inovação pedagógica, por exemplo, onde de facto surgiram muitas formações a esse nível relevantes para o desempenho dos papéis académicos. A questão é que, de facto, os papéis académicos são crescentemente mais complexos. Aos papéis tradicionais do ensino e da investigação, nós temos hoje não só uma maior complexidade nestes papéis, o ensino já não diz respeito apenas aos 3 ciclos de estudo, mas também à formação contínua, à crescente atualização das competências para o mercado de trabalho, que exige mais também dos docentes, mas também se exige mais papéis em termos de administração e de gestão, mais papéis em termos da transferência do conhecimento e até de um certo envolvimento cívico dos docentes no contexto da sociedade em geral. E, portanto, a esse nível, de facto, a formação tem também de ser mais integrada e de complementar todos estes papéis e toda esta complexidade, incluindo as funções de liderança. Salientar aqui também, como já foi salientado, que houve de facto uma ênfase muito forte na tentativa de criar uma cultura mais inclusiva na Universidade de Aveiro, com uma ênfase particular na igualdade de género, mas de uma forma que podemos considerar interseccional, isto é, abrangendo as várias variáveis da desigualdade e da multiculturalidade. E nesse aspecto também foram de facto desenvolvidas várias ações de formação no sentido da sensibilização para a existência potencial de alguns viés que pudessem de facto influenciar decisões ao nível da universidade e que foram muito bem acolhidas pela comunidade. Pensando, vou regressar à pergunta, naquele momento da pandemia, porque para além de tudo aquilo que o mundo já obriga, hoje a formação contínua esteja muito mais presente, houve ali um momento de urgência para que os docentes estivessem capacitados para conseguir responder, para conseguir dar aulas naquele contexto. Certo, e a resposta foi de facto uma resposta muito célere. E penso que o sucesso dessa resposta está também muito relacionado com o facto de se tratar de iniciativas um bocadinho bottom-up e top-down. Ou seja, houve efetivamente da parte da reitoria e dos responsáveis uma preocupação forte em fornecer esse apoio e essa formação aos docentes, mas foi desenvolvido numa perspectiva de colegialidade, isto é, de dar aos docentes a oportunidade de identificarem quais eram as suas necessidades e de entre si perceberem quem tinha mais competências nessa área para poder ajudar os colegas. E, portanto, todo esse processo foi muito importante para a forma como os docentes conseguiram dar resposta a uma situação que era completamente inesperada e para a qual ninguém tinha ferramentas naquela altura. E, portanto, esta interajuda foi extraordinária, mas, como eu disse, foi, de facto, na minha perspectiva, o sucesso deveu-se ao facto do processo ter sido simultaneamente, digamos, de cima para baixo e de baixo para cima, não é? Com esta interação entre os docentes e a comunidade dos docentes e os responsáveis institucionais. Eu, entretanto, vou-me voltar aqui para o professor Paulo Jorge Ferreira, porque há um tema que eu sei que lhe é muito querido e que eu queria falar também neste âmbito, que é o da inteligência artificial e que é algo para o qual os professores também têm de estar hoje cada vez mais capacitados, até porque
embora já seja o presente do ensino superior, é algo que continua em constante evolução e que ainda não sabemos muito bem também para onde é que nos vai levar. E eu queria saber que avaliação faz e também como é que tem visto a forma como têm sido formados, a abertura dos professores para ser formados, para se adaptarem, para instruírem depois nas aulas, levarem aquilo que vem da formação que a própria Universidade de Aveiro lhes dá para conseguirem adaptar às suas áreas de ensino. Como é que têm visto isto tudo e se está satisfeito de alguma maneira com o caminho que tem sido traçado nesta área? O sítio, o contexto natural para tratar desse assunto é aquele que a Teresa mencionou, o da inovação pedagógica, quando eu olho à docência. Olhando à investigação, naturalmente haverá outras coisas a fazer. A preocupação inicial de um reitor é mais de se centrar sobre a docência, porque no que respeita à investigação, tudo aquilo que traga uma vantagem competitiva a um investigador, ele por si vai procurar, não é preciso que ninguém o incentive. Do lado do ensino, pode haver uma visão diferente da inteligência artificial, uma visão em que eu, em vez de adaptar os meus métodos, olho a inteligência artificial como um adversário, um oponente, que possibilita a fraude e que possibilita outro tipo de atuações que eu não quero de forma alguma permitir. E isso induz numa pessoa que tem essa atitude e que começa com essa atitude a vontade imediata de tapar o sol com a peneira e proibir. E há várias histórias interessantes que poderia contar sobre o tema da proibição em Portugal, dentro e fora das universidades e mesmo nas universidades dentro e fora de Portugal. Mas penso que a Universidade de Aveiro se afastou desse caminho e hoje encara a inteligência artificial como mais uma ferramenta, algo que já está no mercado de trabalho, algo que já está completamente integrado nos fluxos em muitas empresas e em que passa a ser missão nossa proporcionar a cada estudante aquela literacia básica em inteligência artificial que lhe permita depois ter essas competências no mercado de trabalho. A nossa missão já há muito que passou para essa fase. No âmbito da inovação pedagógica, vários projetos têm aparecido que incorporam a inteligência artificial, o que é a prova mais cabal de que os senhores professores e professoras estão a interiorizar o tema. Do lado dos estudantes, também não era preciso fazer muito para que eles se interessassem, porque naturalmente assim acontece. A inteligência artificial pode permitir uma igualdade de oportunidades maior. Temos hoje acesso, através do IA-Edu, a um conjunto de ferramentas sem custo para os utilizadores, sem custo para os nossos estudantes e para os nossos docentes, e que proporcionam a todos uma entrada com um nível relativamente sólido nesse mundo. A partir daí, saber utilizar e integrar as ferramentas e o quadro de trabalho que elas proporcionam nos nossos métodos e no nosso dia-a-dia. Adaptar a nossa universidade para esses novos métodos, em vez de tentar preservar tudo o que fazemos e excluir esses métodos. Isso é que seria um passo na direção errada, porque era um passo na direção do passado. Aqui há algumas semanas, já largas, fizemos uma reportagem que procurámos falar com alguns estudantes para ter a visão deles sobre como é que os professores têm levado para dentro da sala de aula a inteligência artificial, e a visão era de que nem todos ainda tinham conseguido dar esse passo. Portanto, neste âmbito eu queria saber o que é que ainda falta caminhar dentro da Universidade de Aveiro para conseguir ter o corpo docente plenamente consciente de que, portanto, a instrução será esta, é de que a Universidade deve caminhar como um todo para se adaptar. Quando nós chegamos a índices de participação em formação pedagógica com números como os que a professora Teresa mencionou, 600 e mais participações, eu acho que o reitor não precisa de fazer muito, porque uma grande fração desses recomenda a participação a outros. Esta é uma das estatísticas mais brilhantes de tudo isto. É que aqueles que participaram não só voltam a querer participar, como incentivam outros e recomendam outros a fazê-lo. A partir daqui está aceso o rastilho. A mudança é imparável. Nenhum reitor teria autoridade para impor melhor uma mudança do que os próprios. Eles são os principais beneficiados e os principais motores da mudança. A partir daí, acho que as coisas evoluem necessariamente bem.
se fosse necessário uma abordagem top-down, eu acho que nunca iria correr tão bem, podia até desencadear as naturais reações, e eu acho que nunca seria tão bom quanto quando elas vêm da base. O que o reitor deve fazer, o que a universidade, a reitoria deve construir, são as oportunidades e o contexto que proporciona a todos acesso a essas formações, e a todos os professores o contacto com os bons exemplos e as boas práticas. Um problema que já foi traçado logo no início, em 2018, era o do rejuvenescimento, ou da falta de rejuvenescimento do corpo docente. Depois, quando se candidata pela segunda vez, em 2022, continua a identificar este problema, mas diz que já se ganhou há algum tempo ao calendário. Estou a usar uma expressão que usava na altura no seu programa de ação. Eu gostava de saber se hoje continua a ser um problema, à semelhança do que era há 4, do que era há 8 anos, e sendo, qual é a dimensão deste problema? Se é um bocadinho menor ou se ainda há muito trabalho a fazer? Há muito trabalho de fazer. Eu acho que os meus sucessores, estou a falar no plural, continuarão certamente a debater-se com esse problema, porque todos nós estamos todos os anos a ficar mais velhos. Os estudantes é que não. Os estudantes, garante-se o rejuvenescimento dos estudantes, porque todos os anos entram pelo menos tantos como entraram no ano passado, com a mesma idade que entraram no ano passado, e nos últimos anos até tem sido um número maior do que os anteriores. Portanto, a idade média dos estudantes não evolui tanto assim. É verdade que temos estudantes de maior idade em requalificação, por exemplo. É verdade que a tendência natural é a idade média do estudante ir aumentando por essa via, mas no caso dos docentes vai ser uma preocupação a idade média e a idade mediana, e controlar tudo isto no futuro. O rejuvenescimento eu situava-o a 2 níveis. Primeiro, garantir que as práticas dos docentes estão alinhadas com o dia de hoje, que são recentes, que são novas. E depois a idade deles também. Posso fazer menos quanto às idades do que posso fazer quanto às práticas. Uma universidade pode ser velha de muitas maneiras, não é? Esperemos que a nossa, se a idade biológica dos docentes não puder ser tão reduzida quanto nós aspirávamos a que fosse, pelo menos a idade das suas práticas, dos seus métodos, dos conteúdos, da forma como abordam o ensino e a aprendizagem, possa ser recente e jovem. E eu sei que nesta parte da inovação pedagógica, como aliás estávamos a falar antes, tem sido uma preocupação recorrente. É o rejuvenescimento também. Mas em termos de idade biológica, o que é que nos dizem os indicadores? Ainda é Se eu comparar a idade média e a mediana de um corpo, por exemplo, o conjunto dos docentes, no momento em que começa o mandato e no momento em que termina o mandato, posso ver o que é que acontece e o que é que evolui. Se não tivesse feito nada, somaria sensivelmente 4 anos à idade média no início do mandato. Na verdade, não está a envelhecer assim. A universidade está a envelhecer a um ritmo inferior àquele que a passagem do tempo determinaria, o que significa que está a haver uma injeção de sangue mais jovem no conjunto dos docentes. Ainda assim, como eu digo, nós estamos a ganhar 4 anos ao calendário e por isso não estamos a andar para trás. A idade média, de facto, até baixou um bocadinho, a idade mediana também, mas não é muito significativo. Em alguns corpos é mais significativo que noutros. Os investigadores são o corpo mais jovem neste momento, depois o conjunto do pessoal técnico e depois os docentes. Todos são os que têm a idade média mais elevada. Mas, como digo, é uma preocupação que vai manter-se durante os próximos tempos. Há também a questão de muitos docentes continuam a trabalhar mesmo depois de terem idade mínima para a reforma. Significa que por essa via também há uma contribuição para o aumento da idade média. Eu não vejo isso como um problema. Acho que se encontrarmos oportunidades de formação de escola, passagem de testemunho, que dê a todas essas pessoas a oportunidade de completarem os processos e de passarem aos mais novos a identidade do que é a Universidade de Aveiro, ganhamos todos com isso. Acho que velhos e novos temos que continuar lado a lado, a trabalhar uns para que os novos saibam qual é a filosofia da universidade que defendemos e mantemos,
e os mais novos para continuar no futuro essa ação. Professora Teresa Carvalho, não só o rejuvenescimento foi um problema identificado à partida, mas também da igualdade ou desigualdade de género, especialmente quando falamos em cargos de topo da universidade. Esteve envolvida intimamente com o plano de igualdade de género da universidade, um plano pensado de 2021 a 2025, e eu queria que me traçasse um quadro geral de qual é que é a realidade da Universidade de Aveiro. Primeiro aquela que encontra em 2021 e que já existia em 2018, e a realidade de hoje, o que é que foi feito, portanto, que caminho é que se está a desenhar até agora? Bom, só uma nota relativamente a esta questão do rejuvenescimento, que mais uma vez é de facto um problema, que é um problema na Universidade de Aveiro, em Portugal e no contexto europeu. Portanto, não é uma questão singular da Universidade de Aveiro, e que também está relacionada com as próprias características da profissão académica, porque efetivamente lá está, o período de formação até entrar na carreira é um período muito longo. E isto também significa que quando há a possibilidade de recrutar para o início da carreira, nós não estamos propriamente a recrutar jovens de 20 anos, porque na verdade o período de formação é muito longo. Existe pelo menos um doutoramento, o que implica um período de formação já com vários anos, e também experiência em termos de investigação, daí que também os investigadores habitualmente sejam mais jovens do que o pessoal da carreira académica. E eu já agora, porque me diz isso, e eu já vou voltar a não estar nada à questão da igualdade de género, mas porque queria tocar, é uma questão da atualidade, o RGES, a revisão do RGES, é um tema que está muito presente e que prevê algumas medidas no âmbito de combate à endogamia académica, portanto, barrar um bocadinho que estudantes formados na instituição de ensino superior depois progridam para uma carreira quanto docentes nessa instituição. Isto é um problema neste momento, até neste âmbito do rejuvenescimento. Bom, eu penso que aí, de facto, o que os estudos têm demonstrado é que em Portugal os níveis de endogamia são efetivamente elevados. De qualquer das formas, a literatura não é consensual quanto aos efeitos da endogamia académica. Portanto, não sabemos, há, digamos, resultados contraditórios quanto ao impacto que tem em termos das publicações ou em termos dos resultados mais gerais para as instituições de ensino superior. Eu acho que aqui há um elemento muito importante que o Sr. Reitor já referiu, que é a ideia da constituição de uma escola. Faz parte da formação também esta criação de uma escola em várias áreas do conhecimento, não é? E, portanto, a endogamia muitas vezes resulta disto. Se nós pensarmos também nas instituições com maior prestígio em termos mundiais, elas efetivamente acabam por recrutar os seus próprios estudantes, não é? Portanto, a questão da endogamia é, de facto, complexa, porque muitas vezes o que ela traduz, ou poderá traduzir em contextos em que nós não temos carreiras com segurança em termos de emprego, pode traduzir algumas relações de dependência dos mais jovens, precisamente para depois conseguir entrar na carreira, e isso deve ser, obviamente, evitado para termos ambientes de trabalho, digamos, garantir que temos ambientes de trabalho saudáveis, não é? E, portanto, nessa perspectiva, a ideia de haver uma maior mobilidade interna pode ser positiva. Muito bem. Voltando então, entretanto, à tal questão da igualdade de género, ia-lhe pedir que me traçasse o retrato da Universidade de Aveiro neste tema em concreto. Bom, a Universidade de Aveiro tem, de facto, aqui uma posição singular, porque, como sabem, foi a primeira universidade em Portugal a ter uma mulher reitora, primeiro por nomeação, com a professora Isabel Alarcão, e depois por eleição, com a professora Helena Nazaré. Portanto, há aqui já, de facto, uma tradição quase cultural na tentativa de